Falar aqui da análise de forecast por quarter, forecast para semana, começando aqui pelo forecast por quarter, né? Análise de forecast é aquilo que a gente faz para avaliar a chance que as oportunidades que estão no quarter têm de fechar e aí estabelecer nível de comprometimento com a empresa em relação aos números, né? Então o primeiro nível de comprometimento é o commit. O commit é o nível mais baixo, aquele que representa o pior caso, aquilo que eu vou fechar de qualquer jeito, né? Então em commit ficam todos os projetos que eu tenho certeza absoluta que vai fechar, né? E ao longo do quarter, alguns projetos vão realmente passando do estágio de commit para o on, né? E aí eu vou formando ali nesse gráfico uma parte ali que é o meu on, que na verdade então o meu nível de commit vai sendo os projetos que eu tenho comprometidos com fechamento para o quarto, com mais aquilo que já fechou, né? E aí os projetos que eu tenho ainda para fechar, eles ficam dentro de C menos W, o commit menos o on. Mas o meu nível de comprometimento, ele é o commit e o on. E da mesma forma, eu tenho o provável, né? O provável é um nível um pouco acima do commit, né? É onde possivelmente eu vou chegar, como o próprio nome diz. E ali entre probable e commit, o P menos C, eu coloco todos os projetos que se encontram nessa condição. E esse nível de comprometimento, ele é na verdade todos esses projetos que estão nessa condição de provável, com mais todos os que estão em commit, mais todos os que já fecharam. Isso me determina o meu nível de comprometimento com a empresa de probable. Já o best case, parecido com os outros, também é um nível mais alto, é um nível onde os projetos vão se fechar no melhor cenário possível, e entre best case e probable, ou seja, best case menos probable, eu tenho todos os projetos que estão nessa condição. E esse nível de comprometimento best case, na verdade, são todos esses projetos, mais os projetos que estão em probable, mais os projetos que estão em commit e mais os que já fecharam. Vamos ver um pouquinho aqui a dinâmica dos números, né? Então, à medida que o quarter vai evoluindo, os projetos vão passando de um estágio para o outro, né? Então aqui nesse gráfico eu tenho projetos que vão deixando de ser commit e passando a ser o on. E à medida que o quarter vai evoluindo, essa área que representa o commit vai reduzindo e vai aumentando a área de on. Pelo menos isso é o esperado. Mas pode acontecer nos outros estágios, né? Por exemplo, posso ter projetos que estão em probable, mas vão amadurecendo e ganhando corpo para virar commit. E à medida que esse quarto vai evoluindo, eu tenho menos probables e mais commits, da mesma forma que eu tenho menos commits mais o on. Essa é a evolução esperada dos números. E de modo que quando a gente atingir o nosso forecast, vamos supor que eu atinja o nível pior dos casos aí, que é o commit, né? Então, à medida que o quarter vai evoluindo, vários projetos que estão em commit vão deixando de ser commit e virando on, até que no final eu não tenho mais commit nenhum, todos viraram on, eu cumpri o cenário, o pior cenário, né? Nível mínimo de comprometimento. Então, se a gente pensar em probable, a mesma coisa, eu vou ter os projetos em probable se transformando em commit e virando o on. Ou em best case vira probable, probable vira commit, commit vira o on. Então, vamos falar de erro no forecast, né? O commit, como a gente já tinha falado, é o meu pior cenário, é o nível mínimo de comprometimento, é o nível no qual nada pode dar errado. O ideal seria que o commit fosse a minha meta. A meta que eu tenho para o quarter é todinho o meu commit, assim seguramente vou bater minha meta. O probable é um nível acima do commit, ele tem garantia de 90% de que eu vou acertar aquele resultado. Então eu posso errar o probable em 10%. Contanto que ele fique acima do commit, tudo bem, pode ser que todos os projetos que eu falei que eram possíveis entrar vão falhar, mas eu não posso ficar jamais abaixo do commit, né? O probable é o nível de comprometimento no qual a gente deve focar, porque ele dá o espaço para um errinho de 10%, mas dá um espaço. Se a gente se preocupar em fazer o commit, aí se não tem espaço nenhum para errar. Não posso ficar jamais abaixo aí da linha do commit. Isso pode acontecer por vários casos aí, né? Entre eles, eu tenho um probable tão baixo que qualquer erro, né,
já vai me colocar aí abaixo da linha de commit. Então eu tenho que calcular esse probable de modo a trabalhar projetos que vão engordar esse nível de comprometimento para que um possível erro de até 10% me coloque abaixo da linha do commit, né? Ou também que eu tenha os commits tão bem criados, tão bem estabelecidos, que eles vão se transformar diretamente em best case, que é o que acontece nessa figura. Então como é que a gente calcula isso? Matematicamente falando, esse espaço, o P menos C, que é onde eu coloco todos os projetos que estão em probable, quando eu somar todos esses projetos, ele tem que ser maior do que 0,111, é uma dízima periódica, vezes o commit menos o on. Então eu tenho que ter esse cuidado, eu tenho que trabalhar tão bem o meu forecast anteriormente, de modo que quando eu chego no quarter, o meu probable menos commit é maior do que essa relação matemática, né? Porque senão eu vou ter o problema de qualquer falha no probable, que represente aí 10%, ainda assim aceitável, cair para baixo do commit. No caso do best case, eu também tenho um nível de erro relativamente grande aceitável aí. Best case pode errar a metade, né? Mas ainda assim, best case não pode ficar no nível abaixo do commit. Eu posso ficar ali até no commit, tudo que eu achava que era best case e probable, não virado. Mas o commit, ele tem que ser cumprido a todo custo. Não pode acontecer jamais, de novo, dos meus commits virarem best case, e da mesma forma que o probable, isso pode acontecer se eu não calcular bem o meu best case. Matematicamente falando, aquele espaço best case menos probable tem que ser maior do que o commit menos o probable menos o on. Então, esse valor deve compreender todos os meus projetos que estão em best case. Se eu estiver abaixo desse valor, eu estou em risco com o meu forecast. Forecast semanal. Então, o forecast semanal deve ser enviado toda sexta-feira. E a regra básica aí é que para canais existe um número, que é um número, um histórico, né, que a gente vem recebendo ao longo da semana. São projetos pequenininhos, são renovações, são serviços que são comprados para ser usados junto com o hardware de estoque do distribuidor, que a gente chama de renews, renovações pequenas, e run rates, né? Esses projetinhos pequenininhos que às vezes usam o estoque dos distribuidores, só sobe a ordem de serviço. A gente sabe, por histórico, que aproximadamente 60% desses pedidos na semana representam pedidos que vêm da região de São Paulo Sul, enquanto que os outros 40% da região Rio e Norte. Então, em um commit semanal de cara, a gente já tem aí 60% em um determinado número, que no caso é o número de 50k FOB, é o que a gente vem registrando nos últimos dias. A tendência é que esse número sempre vá aumentando, tem que ficar de olho nisso. Mas o fato é que 60% de 50k é de cara o commit semanal do CAN da região de São Paulo Sul, assim como os outros 40%, 50k é para quem está atuando do Rio para cima, né? No mais, além desse valor, eu tenho que ficar prestando atenção nos projetos da semana, né? Projeto que já tiver dentro do distribuidor, que já está certo que não vai ser possível subir na semana corrente e que vai ficar para a próxima semana, tem que aparecer no commit de sexta-feira para outra semana. Estamos falando especialmente de casos onde eu já gerei SPR para ser distribuidor, mas o distribuidor não teve tempo de colocar naquela semana porque tem um trâmite interno. Então tem que ficar de olho nisso. O projeto que não subiu na sexta-feira, ele tem que ser comitado para outra semana. Ou projetos que a gente sabe que está na mão do revendedor, que ainda não foi para o distribuidor, mas já está fechado, vai entrar no distribuidor até no máximo terça-feira da próxima semana. De modo que você vai gerar o SPR, vai custar 2, 3 dias para o distribuidor processar isso, mas até sexta-feira da outra semana esse projeto vai subir. Então ele também tem que estar no commit da semana. SPR submetidos, mas ainda não enviado ao distribuidor. Então você submeteu um SPR para um projeto que já está no distribuidor, né? Ainda não recebeu a aprovação, vai receber segunda-feira. Também tem que estar lá no commit da semana. Então, uma forma matemática básica aí, para quem estiver na região São Paulo Sul, né? O commit da semana, ou seja, o weekly commit, ele é 0,6 vezes Renews e Run Rate, ou RR, mais o que eu tenho de SPRs, né? Para ser entregue para o distribuidor, ou já entregue para o distribuidor que não subiu na semana corrente, mais projetos que entram, que eu sei que vai entrar, está na mão da revenda e vai chegar no distribuidor, até a próxima terça-feira. Então a soma disso vai me dar o meu commit semanal. No Rio Norte a mesma coisa, né? Só que a diferença aí é 0,4 RR. Com isso vocês têm aí
o commit que eu preciso receber toda sexta-feira. E basicamente é isso, pessoal. Muito obrigado.